situação vai acabar porque é por causa de mim. É por causa de mim que está acontecendo esse lance do mar. A Bíblia diz que aqueles homens levantaram Jonas, e quando lançaram lá, disse: ó Deus, eles reconheceram, eram pagãos, mas reconheciam o Deus de Jonas. Será que os pagãos não reconhecem o seu Deus? Será que o pagão, aleluia, Jesus, aqueles que adoram outros deuses, outros seres, os pagãos que estão aí encadenados, adoram todo mundo, será que eles conhecem o Deus que está na sua vida? Será que eles sabem quem é o Deus que está na sua vida, para que eles possam temer? Eles adoram muitos deuses, mas o problema não é eles adorar muitos deuses, eles saberem ter a certeza de quem é seu Deus. Quem é o seu Deus? Aqueles homens que jogaram ela ao mar, ele ao mar, jogaram Jonas ao mar, sabiam quem era o Deus de Jonas, ao ponto deles dizer: ó Senhor, não lance sobre nós o sangue deste homem, não lance sobre nós o sangue dele, que nós não sejamos culpados, Senhor, por estarmos fazendo isso. E a Bíblia diz que quando ele foi lançado, houve calma. Houve calma, irmão, houve calma. O mar começou a se acalmar. Jonas começou a descer. E quando ele desce nas mais densas águas do mar descendo, aonde estavam ali, meus irmãos, muitos animais aquáticos, marinhos, como baleias, tubarões, entre outros. O que restava para Jonas fazer? O que restava para o ser humano? Qual é a saída de um ser humano que é lançado no fundo do mar? Qual é a saída que este ser humano tem? Qual é a lógica que nós podemos, louvado seja Deus, pensar, raciocinar e em nós criarmos a ideia de que há uma solução para uma pessoa sair de uma situação que ele, Jonas abre a boca e diz: cordéis da morte me cercaram, cordéis do inferno me cercaram e me levaram. A Bíblia diz que quando Jonas ora, a Bíblia diz que Deus ouve a voz de Jonas, porque ele se arrependeu. Porque ele se arrependeu. Por que Jonas se arrependeu? Porque Deus convocou Jonas para ele ir a uma nação por nome de Nínive, e ele se desviou para outro campo. Deus disse: Jonas, vá para Nínive, chega lá, você proclame os meus juízos àquele povo que eles estão em trevas. Eles são ímpios, eles estão cometendo muitas coisas errôneas, mas você, Jonas, é o meu mensageiro, e eu estou lhe designando para que você vá até lá, proclame minha palavra e diga a eles que se eles não se arrependerem, dentro de 40 dias eu entrarei contra eles em juízo. Eu entrarei a eles em juízo. Deus disse que entraria a Jonas em juízo. Contra Jonas foi o povo de Nínive em juízo. Deus iria pesar as ações daquele povo se eles não se arrependessem, se eles não abandonassem, porque a Bíblia diz que eles não sabiam qual era a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não sabiam. Mas Deus disse: eu vou mandar você lá. Aí Jonas se desvia para outro campo, porque Jonas não quer obedecer a Deus. Jonas não quer se submeter à voz do Senhor. Jonas não quis obedecer, o que Deus dissera para ele. Então Jonas agora duvida daquilo, e agora Jonas pega outra estrada, um outro caminho, e vai para uma outra estrada. Mas Deus disse: não é aí que eu quero que você vá. Mas a teimosia de Jonas
Deus pediu o quê? Obediência. Aqui o Senhor não pediu, louvado seja Deus, sacrifício. Deus se agradou do sacrifício que ele fez. Ele sacrificou na obediência e ele impôs a Deus a sua vontade. Ele impôs a Deus a sua vontade. Ele criou uma vontade e disse: não, eu penso assim e vou fazer dessa forma. Eu vou agir dessa maneira, porque é desse jeito. Eu vou se eu quiser. Mas olha só o tamanho do engano, e olha o tamanho da confusão que Jonas arrumou com quem? Com o Senhor. A Bíblia diz que aqueles que contendem com o Senhor serão como cacos, entre outros cacos serão quebrados, porque contendem com o Senhor. A voz de Deus, louvado seja o nome de Jesus, era para ser obedecida. No livro de Mateus, no capítulo 12 e o verso 7, diz o seguinte: mas se vós soubesses o que significa misericórdia e não sacrifício. Olha o que Jesus disse: se vocês soubessem que é misericórdia e não sacrifícios. Não sacrifício. Jesus quer o que? Misericórdia. Quer o que? Obediência. Um homem por nome de Saul, primeiro rei levantado para a nação de Israel, ele foi desobediente a Deus e sacrificou as ordenanças que o Senhor tinha lhe dado. Qual era? De esperar pelo sacerdote para fazer o sacrifício. A outra, de exterminar os amalequitas, que era uma das nações mais terríveis contra a nação de Israel. Irmão, Deus não tolera o mal. Deus, ele não tolera o mal, ele destrói o mal, porque a Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que Deus, ele cria o mal, mas também ele destrói. Aqui, louvado seja Deus, ele sacrifica.